Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Saúdo a todos os irmãos desta casa de amor e caridade. Desejoso de que a paz de Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Conversaremos hoje um pouco sobre o tema simplicidade e pureza de coração. Tema que nos foi solicitado pela direção da casa e que é objeto do capítulo 8º de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática é bem-aventurados os que têm puro coração. Nós devemos considerar que em nossa experiência religiosa, o grande objetivo de todos nós é buscarmos estreitar a nossa relação com o Criador. E evidentemente que isso implica em alargarmos nossos horizontes da alma, da mente e do sentimento, a fim de podermos perceber melhor a presença divina. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a nossa percepção não deve se dar apenas no entendimento da transcendência do Criador, ou seja, da sua grandeza ser anterior à própria criação. Mas devemos considerá-lo também na perspectiva imanente, ou seja, como fazendo parte de tudo que está na criação. Devemos considerar também que a combinação entre a simplicidade e a pureza de coração conduz naturalmente ao que denominamos plenitude espiritual, posto que são combinadas duas virtudes essenciais, a simplicidade e a pureza do coração, necessárias ao apaziguamento da alma. Como de praxe, sempre buscamos uma base evangélica para construir a reflexão. E neste caso, esta base nos vem do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que descreve o famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças. O primeiro e grande pronunciamento público de Jesus em sua peregrinação terrena. Nós conseguimos perceber duas virtudes simultâneas neste sermão. Nós podemos considerá-lo um código de conduta, portanto, um manual de vivência e de convivência a todo ser humano, como também devemos considerá-lo uma rota de consolação, considerando que Jesus vai conduzir a todos que lhe ouvem ou leem essa prédica a navegar com os chamados compromissos crísticos consigo mesmo e com o próximo. Observemos que as bem-aventuranças são em número de 9, todas bastante precisas e objetivas. A sexta bem-aventurança
objeto da nossa reflexão, assim está escrita, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Evidentemente que o verbo ver, conjugado no indicativo do futuro, verão a Deus, não se refere ao mecanismo fisiológico da visão, a visão material. Não, o sentido não é esse. Refere-se à visão espiritual, possível naquele que vive em simplicidade de coração puro. Porque a Deus ninguém verá, todos poderemos perceber. Não obstante haver uma canção católica muito bonita que diz: a certeza que existe em mim é que um dia verei a Deus. Contemplá-lo com os olhos meus é a felicidade sem fim. Evidentemente que nós podemos considerar isso uma parábola, porque nós não vamos ver a Deus, nós vamos perceber Deus. Quando nós estamos estudando esse assunto, eu considero relevante que a gente recorra ao Livro dos Espíritos para o melhor entendimento do significado desse, entre aspas, verão a Deus, proposto por Kardec. E aí nós podemos ir à questão número 10 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A pergunta é bastante precisa e bastante objetiva. Cada um de nós tem condições de compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem: não. Falta-lhe para isso o sentido. Ou seja, falta uma faculdade para que nós possamos compreender a natureza íntima de Deus. Não é ver a Deus, é compreender a natureza íntima de Deus. E evidentemente que este sentido que falta só poderá ser adquirido com o processo da evolução espiritual, sem o qual nós não conseguiremos adquirir este sentido que nos falta. Isto significa dizer que nos falta o aprimoramento da capacidade perceptiva. Por quê? Porque a nossa capacidade perceptiva ela ainda está atrapalhada por sentimentos menores, por coisas pequenas, fugazes, absolutamente temporárias, coisas que estão invariavelmente presas às questões materiais. Porque, infelizmente, nós ainda somos muito materialistas, em que pese sabermos que somos um espírito imortal e que depois dessa vida, a vida continua. Mas Allan Kardec, com a sua argúcia pedagógica, insiste em saber mais sobre esse aspecto. E aí ele propõe a questão número 11, na qual ele pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Olha que na pergunta 10 ele arguiu se nós podíamos compreender a natureza íntima de Deus. Agora na questão 11 ele diz: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos respondem: sim, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá.
Interessante é que os espíritos aqui dizem que o verá, mas não é no sentido do ver dos olhos físicos. É o ver espiritual. O ver espiritual é o ver da percepção. Você percebe, porque você sente na alma, no seu interior. Então, pela resposta dos espíritos, a gente compreende que esta compreensão de qual eles falam virá em função do crescimento espiritual de cada um de nós, da evolução que todos nós buscamos. E quando chegarmos neste estágio, então nós poderemos compreender o Criador. Significa dizer que nós devemos fazer um grande investimento no nosso progresso espiritual. E aí vale a pena nós redescobrirmos as imensas potencialidades da alma que ainda dormitam em nós. Essas potencialidades estão íncitas na alma de cada um de nós, aguardando serem despertadas. Agora, para tanto, torna-se necessário nós iniciarmos com urgência e prioridade o processo de desmaterialização da existência. Afastarmos-nos das coisas materiais, essencialmente as coisas supérfluas, para nos aproximarmos das coisas do espírito, que são as coisas necessárias à plenitude espiritual. Desmaterializar-se, em outras palavras, significa purificar-se, tornar-se puro. Todo aquele que conseguir esse intento de purificar-se, desmaterializar-se por completo, sem dúvida, alcançará aquele estágio que está na primeira classe da escala espírita. Qual é a primeira classe da escala espírita? A dos espíritos puros. É a única classe que não tem subdivisão. Então, nós podemos chegar lá, sim, sem dúvida. Aliás, a esperança de Deus, a perspectiva de Deus para cada um de nós é que nós cheguemos à Assembleia dos Espíritos Puros, a esta primeira classe da escala espírita, da qual Jesus é o grande representante. E você pode perguntar, ora, mas se Jesus é um espírito puro, por que ele reencarnou? A gente aprendeu também no Livro dos Espíritos que a reencarnação se dá ou por missão ou por expiação, por prova. No caso de Jesus, ele reencarnou por missão, porque ele não tem mais necessidade de retornar à experiência corporal, porque ele desmaterializou-se por completo e assumiu a condição de espírito puro. E isso nos leva à questão 244 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta: os espíritos veem a Deus? De novo a questão do ver, do verbo ver. Ver com os olhos físicos, a visão fisiológica. E os venerandos colaboradores respondem: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então os espíritos estão dizendo que aqueles que estão na qualidade de espírito superior o veem. Eu insisto novamente que não é o ver dos olhos físicos, mas é o ver de perceber, de sentir e compreender. Mas quanto a nós, que ainda somos espíritos inferiores, bom, a gente sente
muitas vezes nós sentimos a presença de Deus nas coisas que nos acontecem. Ou adivinhamos. Eu acho que a maioria adivinha. Mas essa questão da pureza, ela não nos aparece com Allan Kardec, lá em meados do século XIX. Muito antes. Muito antes de Jesus, e na época de Jesus principalmente, o entendimento de pureza era outro. Para aquelas criaturas daquela época, da época de Jesus, a prática de rituais de purificação eram necessárias e importantes. Agora, estas práticas eram externas. Eram coisas feitas fora. Quando a purificação desejável e desejada era interna. Deveriam ser práticas associadas ao coração, à mudança íntima. Prática de reforma íntima. Alma reformada intimamente torna-se alma pura. Mas os doutores da lei, os fariseus, o povo da época de Jesus não entendia dessa forma. E várias vezes Jesus foi interpelado, foi censurado, foi criticado por conta de questões ligadas a essa pureza. Quando ele se aproximava dos publicanos, das prostitutas, dos gentios, ou de outras circunstâncias consideradas impuras, Jesus era duramente criticado. E muitas vezes arguído sobre isso. E invariavelmente as suas respostas se davam no sentido de que as pessoas estavam preocupadas com as práticas de pureza exterior, quando na realidade deviam preocupar-se com a pureza interior, a pureza íntima. Quantas vezes Jesus foi criticado porque comia com os publicanos? Mas por que Jesus fazia isso? Porque ele conseguia ver naquelas criaturas a parte boa, graças à pureza dos sentimentos dele, de Jesus. Em função da sua pureza de sentimento, ele conseguia encontrar naquelas pessoas que eram tidas pelos outros, pelos demais, como pessoas de má vida, mas ele conseguia encontrar um pedaço bom. Jesus fazia questão de combater na sua época algo que hoje ainda está muito presente entre nós, principalmente no aspecto religioso, que é a hipocrisia. Do ponto de vista religioso, grande parcela da humanidade é hipócrita. Por que ela é hipócrita? Porque ela diz uma coisa e faz outra. A sua prática de vida não corresponde à teoria que ela reverbera para o mundo. A humanidade ainda está viciada em apontar solução para o defeito dos outros. Defeitos esses que ainda permanecem na própria humanidade, permanecem em cada um de nós. Nós temos receita para os problemas alheios, mas não temos terapêutica solução para os nossos problemas. Essa foi a razão de Jesus, certa vez, fazer alusão a esse tipo de criatura que diz uma coisa e faz outra, chamá-los de sepulcro caiado. Porque o que era o sepulcro caiado na época de Jesus? O sepulcro, interiormente, o que é que ele tinha?
a podridão da decomposição corporal. Então as pessoas não poderiam encostar na pedra que lacrava aquele sepulcro porque ele estava impuro. E aí o que é que se fazia? Se pintava de branco a pedra. O branco para eles era um sinal de purificação. Mas ao mesmo tempo advertia que não devia se tocar ali. Porque era branco por fora, mas era podre por dentro. Esta é a razão pela qual Jesus faz alusão à questão dos sepulcros caiados. Para todos aqueles que se empenhavam em demonstrar uma pureza exterior, melhor dizendo, mas que internamente estavam apodrecidos, como nós. Essa questão da pureza era muito forte à época de Jesus. Recordemos, por exemplo, que na parábola do bom samaritano, ao passar ao largo do assaltado, estava lá caído no chão, ferido, roupas rasgadas, desacordado. O sacerdote e o levita, eles não demonstram exclusivamente indiferença. Nós analisamos muitas vezes essa parábola pela perspectiva da indiferença. Passaram por lá, viram alguém caído e não fizeram nada, né? Foram ingratos, foram insensíveis. Mas tem um outro aspecto que nós devemos considerar e que muitas vezes, numa avaliação um pouco mais afobada, mais precipitada da parábola do bom samaritano, a gente não percebe. Mas havia nessa questão também o problema da pureza. Por quê? Porque tanto o sacerdote quanto o levita, eles estavam voltando do templo. Eles estavam voltando de Jerusalém em direção a Jericó. Quando eles encontraram a criatura caída, ensanguentada, desacordada, roupas rasgadas. E era proibido para quem havia passado pelos rituais de pureza do templo tocar em alguém que estava ferido, alguém com sangue sobre o corpo, porque isto tornaria a criatura impura. E tanto o sacerdote quanto o levita tinham acabado de participar de uma experiência de purificação com os ofícios do templo. E nesse episódio, há dois elementos singulares que por vezes escapam à nossa percepção, né? O que é que o samaritano faz? O que é que ele aplica no sujeito que está caído lá, que foi assaltado pelos ladrões? Azeite e vinho. Interessante, né? Que o sacerdote e o levita tinham acabado de utilizar azeite e vinho nas suas práticas religiosas, em práticas de purificação externa. Mas o samaritano usa o azeite e o vinho sob o sinete da fraternidade, com a intencionalidade de amor ao próximo, imprimindo para esses elementos, para o azeite e para o vinho, um significado totalmente diferente daquele que era preconizado nas práticas religiosas do templo. Não obstante, a questão química do vinho e do azeite no tratamento de feridas. O vinho desinfetando e o azeite ajudando na recuperação tecidual. Como sempre, nós buscamos na literatura subsidiária da doutrina espírita obras que contenham capítulos, que contenham lições sobre os assuntos, os mais variados assuntos que sempre nos são solicitados conduzir à reflexão. E para esse assunto, pureza,
nós fomos lá na obra Religião dos Espíritos, uma obra mediúnica do benfeitor Emmanuel com o médium Chico Xavier. E existe um capítulo nessa obra, exatamente o capítulo 11, cujo título é Pureza, de onde eu extraio algumas falas do benfeitor que se adequam perfeitamente ao entendimento desta reflexão sobre simplicidade e pureza de coração. Diz Emmanuel que Jesus via as pessoas e as coisas com o que elas tinham de melhor. E aí ele via Deus nas criaturas. Diferente de nós que muitas vezes não vemos o que tem de melhor nas pessoas. E o Emmanuel começa o texto desse capítulo 11 dizendo: estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Verdade inquestionável. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Emmanuel, como sempre, usando as conjunções adversativas, né? Entretanto, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, para sempre, depois que usa essa conjunção, indicar para nós que o que está depois da conjunção é a grande lição que nós devemos assimilar. Diz Emmanuel: para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele, Jesus, via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Vocês imaginam o impacto que deve ter tido, não só entre os discípulos, mas entre o povo em geral, né? Depois que Jesus reaparece pela primeira vez, para quem ele reaparece? Para Madalena. E diz a ela que vai dizer aos discípulos que ele está vivo. Vocês imaginam não só o espanto, mas o disse-me-disse que ficou entre as criaturas exatamente por terem, melhor dizendo, uma opinião bem dura sobre Maria Madalena ou Maria de Magdala. Segue o Emmanuel. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, Jesus via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, Jesus via Deus na alma inquieta do companheiro, que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe braços amigos até ao fim da penosa deserção, a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Além da grandeza moral, humana, do sentimento de Jesus, né, tem um aspecto pedagógico. Todo mundo deve conhecer a história do
do anjo que, quando Jesus está quase desencarnando, vai ouvir de Jesus uma palavra de amor por Judas. Está no livro na obra de Humberto de Campos e Chico Xavier, salvo melhor juízo, Instante da Vida. O capítulo é O Anjo Solitário. Jesus vai dizer, quase no estertor da sua agonia, vai dizer a esse anjo: vai depressa, porque Judas acaba de suicidar-se. Segue Emmanuel dizendo: para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, Jesus via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Olha que interessante. Emmanuel está pegando diversas circunstâncias das quais Jesus participou ativamente e mostrando como a pureza do coração de Jesus levava ele a conduzir-se ante os fatos da vida, ante as pessoas. E no final, o Emmanuel arremata o belo texto dizendo: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheira e lama que envolve o campo da alma. O brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Esse Emmanuel é fantástico, absolutamente fantástico. Somente quem tem o coração puro pode identificar a presença de Deus em toda parte. Não tem como ser diferente. Mas a reflexão tem duas partes. Uma sobre a pureza do coração e outra sobre a simplicidade. Reflitamos agora sobre a simplicidade. Aparentemente, nós deveríamos ter começado falando da simplicidade, porque o título da reflexão é Simplicidade e Pureza de Coração, para depois falarmos da pureza, considerando que a pureza parece ser consequência da simplicidade. Aliás, a simplicidade precisa unir-se à pureza de coração e à humildade para constituir uma poderosa trilogia representativa amorosa da conduta de Jesus em sua breve passagem terrena. A passagem de Jesus se caracteriza exatamente por isso, pela combinação da simplicidade com a pureza de coração e a humildade. E tudo que Jesus fez, ensinou, tem esses elementos presentes em cada ação, em cada palavra do Mestre. Chico Xavier dizia que a simplicidade tem 3 inimigos poderosos. O primeiro deles é a soberba. Nós ainda não percebemos que somos
simples depositários de uma graça que não nos pertence. Tudo de bom que nos acontece é misericórdia divina. E você pode dizer, poxa, mas o bem que eu faço não é recompensado? O bem não é para ser recompensado, que a vossa mão direita não sabe o que dá a vossa mão esquerda. O bem é apenas para ser praticado e ponto. Se eu penso em recompensa do bem que faço, eu estou comercializando o bem que realizo e desqualifico ele do ponto de vista da sua pureza. O segundo elemento que o Chico aponta é o egoísmo. Nós ainda não aprendemos a usar a simplicidade com a maior liberalidade possível para a prática do bem. Muitas vezes nós temos receio de praticar o bem, e usando uma expressão popular, e nos darmos mal. Vejo as criaturas dizendo, tá vendo? Fui ajudar, olha o que aconteceu. Fui fazer o bem, olha o que sobrou para mim. Para fazer o bem, há um elemento importantíssimo, que é a coragem. Nós temos que ter coragem de fazer o bem, independentemente de haver crítica, censura, deboche, pilhéria. E o terceiro elemento, o terceiro inimigo, melhor dizendo, que o Chico aponta é a cobiça, a usura, em que nós queremos usar os dons que Deus nos deu exclusivamente em nosso favor, sem pensar no próximo. E que fatalmente isso vai transformar-se numa tortura espiritual. Francisco de Assis, o grande santo da Igreja Católica, um grande exemplo para todo cristão, dizia que para se alcançar a simplicidade é preciso sair de si mesmo. É preciso sair do mundo familiar, do ambiente de trabalho, do ambiente social, do universo cultural. É preciso sair do ambiente religioso, é preciso transcender. Tendo plena consciência que todos esses ambientes oferecem dificuldades e que nós precisamos reconhecê-las, enfrentá-las com discernimento e bondade, porque isso é importante, é necessário à evolução do espírito. Francisco de Assis entendia que a pureza de coração não é uma virtude, mas é uma disposição interior do ser humano, da alma humana. Uma disposição bem precisa, bem objetiva, de se colocar em serviço diante de Deus, diante do mundo, diante das outras pessoas. O benfeitor Emmanuel, comentando o Evangelho de Mateus, exatamente sobre esse versículo da pureza e da simplicidade, na obra intitulada O Evangelho por Emmanuel, lá nas páginas 67 e 68, ele diz algo muito interessante. Fala o Emmanuel: quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais
encontrará guarida em nossa alma. Então, aquele espírito endurecido, recalcitrante, bruto, duro, vai desaparecer quando a pureza respirar no coração. Porque o calor de nosso carinho irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos, que ainda se confiam à ignorância. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Olha que interessante. Nós vamos conseguir melhorar a vida das pessoas e a nossa própria vida. Mas, para tanto, nós vamos precisar usar a pureza de coração e a simplicidade. E esse mesmo Emmanuel, no capítulo 7 da obra Refúgio, nos ensina dizendo: o coração limpo clareia os olhos e os ouvidos, que, inspirados nele, não consegue ver e ouvir senão o bem por onde caminham. Olha que interessante. Coração limpo, coração puro, vai conseguir perceber exclusivamente o bem. Aquilo que o Emmanuel apontou lá em relação a Pedro, a Maria de Magdala, a Saulo de Tarso. Só consegue fazer isso quem tem um coração puro. O Emmanuel continua dizendo: do coração puro sobe, do verbo subir, luz celeste ao cérebro que raciocina, sublimando no espírito os pensamentos que arroja de si mesmo, na modelagem do destino que lhe cabe realizar. Não vale reprovar, criticar, condenar ou destruir. Esforcemo-nos por encontrar a parte melhor onde estivermos. Então, esse capítulo 7 da obra Refúgio é um complemento da obra anterior, em que Emmanuel faz a apreciação daqueles personagens todos. Conclusivamente, eu vou pedir permissão a vocês para transmitir um recado da benfeitora Glorinha quando eu elaborava essa reflexão. Ela ensinou-me dizendo: a simplicidade e a pureza de coração constituem exigências para o desvelamento do reino de Deus íncito em cada um de nós. Por isso, devemos limpar o nosso coração de todas as coisas contrárias às leis divinas para abrir a visão na direção de Deus. O reino de Deus está dentro de todos nós sabemos disso. Agora, desvelá-lo, fazê-lo acontecer, exige simplicidade e pureza de coração. E o nosso coração se tornará puro, segundo a benfeitora, quando nós conseguirmos extirpar tudo que é contrário à lei divina. E quando a gente consegue isso, a gente naturalmente amplia a nossa visão, a nossa audição, a nossa percepção em direção a Deus. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.